voltado para trabalhar com a variação dos processos. A ideia é reduzir a variação ao nível mínimo, ok? E o desperdício entrou logo depois, que veio com a introdução do Lean Manufacturing, e aí hoje o pessoal já está comum falar que não é, que é Lean Six Sigma, né? Lean Green Belt, Lean Black Belt, Lean Yellow Belt, Lean White Belt. Então o Lean entrou forte, e essa associação de ferramentas para eliminar desperdício, junto com as ferramentas para eliminar variação, combinou muito bem, e hoje o Six Sigma ele está mais forte, né? Mais forte, porque algumas instituições, inclusive, comentavam há um bom tempo atrás, da continuidade do programa, do Six Sigma, mas com a introdução do Lean, ficou bastante forte e realmente tende a crescer. Tá certo? Então, esse lutador aí, ele é um dos profissionais da metodologia. E os títulos dos profissionais focados nas artes marciais. Aí, um pouco no meu currículo, que o Flávio comentou um pouco, eu já falei um pouco também, só foquei aí como bacharel em Ciências Estatísticas e Master Black Belt. Que, na verdade, essa live tem a ver com essas formações, tá certo? Hoje eu sou o consultor, o diretor da Evita Consultoria Empresarial, é uma consultoria que nós temos aqui em Salvador, e fui até o sul da Bahia, fazendo trabalhos em várias instituições, principalmente a Bahia Sul Celulose, que hoje é denominada Suzano, Bahia Sul Celulose. Ficamos 10 anos lá dentro, desenvolvendo profissionais, trabalhando inclusive com TPM. Ok? Bom, pessoal, tudo começou com a Motorola, 1979. Cenário na época, 85% de market share, crescimento de 9%, alto investimento na correção de defeitos, e aí está o grande problema da época. Esses dois CEOs da Motorola, o Bill Smith e o Michael Harry, eles foram os precursores e deram o ponto de partida, né, o start, para esse programa. Então, na verdade, o alto investimento na correção de defeitos foi o ponto crucial para se pensar nessa meta que a gente vai falar, 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, ou 3,4 TPMs. Nossa qualidade é nojenta, por conta do alto investimento, foi o que eles comentaram na época, e tanto Bill Smith como Michael Harry desenvolveu o Six Sigma na Motorola, ok? O foco no cliente, pacote de ferramentas estatísticas e a meta de 3,4 defeitos por milhões de oportunidades. Esse 3,4 defeitos ppm, ou 3,4 defeitos por milhão de oportunidades, a gente vai comentar um pouco, e eu percebo que nos projetos desenvolvidos por algumas empresas, o pessoal ainda não tem o conhecimento, e esse 3,4 ppm aí de não conformidades, na verdade, é considerando um processo com deslocamento, ok? É a pior situação. E, na verdade, o Six Sigma mesmo é você chegar ao nível de 2 ppb, de não conformidades, para um processo centrado. Um processo deslocado, ou um processo a longo prazo, ele chegaria a 3,4 ppm. Depois a GE, através do Jack Welch, também investiu forte no Six Sigma. A GE, inclusive, motivado pelos resultados da Allianz Signal, que também trabalhava e investiu bastante no Six Sigma, montou, direcionou o Six Sigma para a GE. O Jack Welch, ele faleceu, se eu não me engano, em fevereiro desse ano. Desde 95 a GE implantou, ele, se eu não me engano, foi isso mesmo, em fevereiro que ele faleceu, desse ano, agora 2020. E ele tinha uma consultoria, ainda tem uma consultoria lá, que é a filha dele, que comanda, a gente troca e-mail de vez em quando, e ele ainda tem ela tem essa consultoria do pai que comanda, tá certo? E o Jack Welch convocou o Michael Harry para implantar o Six Sigma na GE. Esse é só um pouco do histórico da metodologia em termos de origem. A Motorola, em 10 anos, redução de perdas avaliadas em 11 bilhões, a GE só em 99 ganhos superiores a 2 bilhões, a Kodak em 3 anos, 15 milhões. Eu estou falando essas cifras para vocês, eu coloquei aí, porque quem trabalha com o Six Sigma, principalmente desenvolvendo projetos de melhoria nas organizações, o foco é dinheiro, é lucro, né? Ou em perdas ou em receitas.
Na verdade, os projetos, eles têm que estar direcionados para o financeiro. Por isso que, na verdade, a abertura dos projetos Seis Sigma, elas são acompanhadas pelo pessoal do financeiro das empresas. E aí está a definição clássica do Seis Sigma. Aí a gente vai discutir um pouco. O Seis Sigma é uma estratégia gerencial disciplinada. Essa definição eu sempre comento e detalho um pouco com o pessoal durante os treinamentos, porque ela traz alguns pontos que, para mim, é uma mudança de cultura. Trabalhar com Seis Sigma, nos cursos, a gente está sempre informando as pessoas que esse grupo, as pessoas que tendem a trabalhar nessa direção, tem que ter um pensamento diferenciado. Na verdade, aqui, errar não é humano, errar é desumano. Então, algumas coisas a gente precisa desconstruir das pessoas que trabalham com projetos Seis Sigma. Porque a meta é ousada. Se atingir pelo menos 3,4 ppm de não conformidades, não é fácil. As empresas, a nível de mercado, elas têm uma meta de mais ou menos 3 sigma, e a gente vai falar um pouco sobre esse 3 sigma, para vocês entenderem o que significa e como verificar isso nos processos. Na verdade, atingir essa meta de 3,4 não é fácil. A gente aqui, a nível de Bahia, pelo menos, nas empresas que eu tenho rodado e prospectado, disseminado essa cultura, a gente vê que o pessoal fala muito de indústria 4.0, e quando você foca um pouco no Seis Sigma, você entra nos processos e verifica que estamos longe, talvez aí numa indústria ainda 2.0, 3.0. 4.0 está difícil, realmente. Eu participo de algumas palestras de especialistas na indústria 4.0, a ideia de implantar, mas eu não sei se nem na Alemanha se já chegou a atingir a excelência nesse nível, tá certo? Mas eu vejo o Seis Sigma como uma ponta, um início para você atingir essa excelência na indústria 4.0. Então, essa definição ela é bem comum, e vocês pegarem alguns livros de Seis Sigma para estudar, ou algum profissional que trabalha nessa área, vocês vão ver que eles vão estar com essa mesma definição. Então, é uma estratégia disciplinada, e disciplina é um ponto-chave nessa metodologia. Quem trabalha com projetos sabe disso. Altamente quantitativa. Algumas pessoas entram nos cursos e no meio do caminho, acabam desistindo um pouco por conta da estatística. Não exige essa estatística tão avançada assim, certo? Mesmo porque nós temos os programas hoje, eu vou falar para vocês do Minitab, que é um programa muito utilizado aqui nas organizações, e acredito que aí também. E o Minitab facilita bastante os cálculos estatísticos. Caracterizada por uma abordagem sistêmica, então a visão holística, enxergar o todo, é fundamental para o profissional do Seis Sigma. Tem como objetivo aumentar drasticamente a lucratividade das empresas. Os cursos, normalmente, quando é desenvolvido aqui em Salvador, as empresas mandam os funcionários com um computador, com o programa Minitab instalado, e já vem com um projeto de melhoria na organização. Então, são cursos caros. Os profissionais que trabalham nessa área nas empresas são profissionais caros, e o interesse realmente das empresas é que, no retorno, uma vez formado, consiga desenvolver um projeto de melhoria que traga um retorno financeiro considerável para as empresas. Por meio da otimização de produtos e processos, com o consequente incremento da satisfação de clientes e consumidores. Então, a definição bem assim, focada no retorno, em atingimento de objetivos, ok? E aí vocês vão anotando qualquer dúvida, no final a gente vai estar tirando a dúvida de vocês. Olha só, pessoal, o que é um processo 3 Sigma? O pessoal fala em processo 6 Sigma, e na verdade todos sabem que esse 6 Sigma é do ponto central da curva, considerando a curva de Gauss, até uma especificação, tanto à direita como à esquerda. Na verdade, vou fazer um desenho aqui para... Só um minutinho, estou tentando ligar aqui minha mesa digitalizadora. Ok. Então, quando se fala em processo 6 Sigma, a ideia que temos é que
tem na curva de Gauss, o desenho aí, viu, que eu estou aqui ainda treinando com essa mesa digitalizadora aqui para me adaptar. Então, na verdade, quando você tem aqui a especificação, que é a voz do cliente, você tem o limite inferior de especificação, o limite superior de especificação. Então, o pessoal fala muito em atingir em 6 sigma, mas na verdade é preciso entender que são 12 sigmas. Quando a gente fala em 6 sigmas, é 6 sigmas de um lado da especificação, em relação ao foco aqui, que é a linha central, tá certo? Então, são 6 sigmas desse lado, 6 sigmas desse lado. Então, eu tenho 12 sigmas, tá certo? Quando a gente fala 6 sigmas, já é comum se referir apenas do ponto central da distribuição até o limite de especificação, ou da direita ou da esquerda, ok? Então, esse processo aí, ele está tentando explicar o que é um processo 3 sigma, que é comum às empresas com esse padrão de qualidade. E aí entendam mais ou menos 3 sigma, ok? Então, 3 sigma para um lado, 3 sigma para o outro. Então, o que é um processo 3 sigma? Um processo 3 sigma é quando você consegue, tem um nível de variação do seu processo, e você consegue encaixar 3 desvios entre o ponto central da curva e a especificação. Então, eu consigo encaixar 3 desvios aqui, ó, dentro dessa área. Então, eu tenho um processo 3 sigma, ok? E aí seria 3 sigma também para o lado esquerdo. Processo 3 sigma, para o lado de cá. Então, aqui, um desvio padrão, 2, 3 desvios. Isso caracteriza um processo 3 sigma. Esse processo 3 sigma, você tem aí um rendimento de 99,73%. É outra cifra, outra métrica que o pessoal tem que entender. Isso aqui nós estamos falando de um processo com deslocamento, ok? Seria a pior situação. Então, teria aí um rendimento de 99,73%, que é justamente toda a área. Deixa eu riscar aqui para vocês entenderem melhor. Então, o rendimento de uma ponta a outra, ok? Seria 99,73%. E aí eu teria 0,27% de não conformidade. Agora, imaginem, eu tenho aqui, dentro de um processo 3 sigma, eu tenho 0,27% de não conformidade. E 0,27%, se você transformar isso em ppm, em partes por milhões, vai dar aí 2.700 ppm. 2.700 ppm. Às vezes eu vou nas empresas fazer visita e prospectar, e eu sempre estou falando da metodologia 6 sigma. Mesmo sendo dentro da área de qualidade das empresas, eu aproveito o momento e falo um pouco do 6 sigma para algumas organizações. E tem umas que nunca ouviu falar do 6 sigma, outras já ouviu falar, mas que o pessoal dela não se encaixa. Teria que primeiro entender o que é 5S. E outras não entendem essas métricas do 6 sigma. E outros falam em implantar. Aí, como é que eu faço para implantar o 6 sigma aqui na minha empresa? Não sei se vocês sabem, essa metodologia, ela é para empresas cujo produto traz algum risco para a organização. Então, implantar o 6 sigma, por exemplo, numa empresa como a Ford, que trabalha com carros, o produto é carros, e os carros, eles trazem risco para as pessoas, para o ser humano, uma vez apresentando algum tipo de defeito, justifica você implantar a metodologia 6 sigma, ok? Uma empresa como a Nestlé, por exemplo, que trabalha com alimentos, justifica você implantar o 6 sigma em processos críticos dessa empresa. Então, é uma metodologia que ela é focada, própria para organizações cujo produto traz algum risco para o ser humano. Então, eu estou sempre orientando as pessoas, fábricas que trabalham desenvolvendo lá, fabricando parafusos, como eu já tive uma empresa que trabalha fabricando parafusos e teve interesse em implantar o 6 sigma. E aí o trabalho foi árduo, porque primeiro teve que se trabalhar a cultura das pessoas e explicar o que é a metodologia e qual é a meta a ser atingida. E em cima dessa meta, realmente, as pessoas desistem um pouco da implantação, porque sabem que o caminho é longo. Então, você tem aí 2.700 ppm. Se você quiser implantar um nível 6 sigma na sua organização, significa que você, pelo menos, vai sair daqui e vai chegar a 3, tentar chegar a 3,4 ppm. Um processo com deslocamento, tá certo?
Então, a distância de 2.700 ppm para 3,4, desculpa, é grande, significa um investimento muito grande em cima de equipamentos, pessoal. Então, eu sempre estou explicando essa distância de onde você está em termos de rendimento do seu negócio, né? Eu pergunto assim, você está jogando fora quanto do seu material? Você compra quanto de matéria-prima e você desenvolve quanto e você perde quanto? Então, veja aí as suas perdas e a gente tenta entender se você tem condições mesmo de implantar a metodologia. Geralmente não. O nível de rejeito das organizações está bem alto em relação ao 3,4 ppm e a distância é muito grande. Mas nem por isso eles deixam de implantar, não. É instigante, as pessoas têm interesse, justamente por conta também das ferramentas utilizadas dentro da própria metodologia, que empolga. Eu digo que o Seis Sigma, o guarda-chuva, o que me empolga no Seis Sigma é que o guarda-chuva é muito grande. É difícil você encontrar uma ferramenta que você trabalhe em outra situação que não o Seis Sigma, no TPM, que não esteja dentro também do Seis Sigma. Então, o guarda-chuva é muito grande e algumas empresas têm interesse em implantar, aproveitando algumas ferramentas. Eu já implantei Seis Sigma em um processo, por exemplo, onde a intenção do gestor da empresa era o controle estatístico de processo. Aí fala-se um pouco do Seis Sigma e depois a gente implantou o controle estatístico de processo. Inclusive, eu trouxe uma carta de controle, que a gente vai fazer uma atividade rápida, para explicar a vocês, que é um ponto crucial do controle estatístico de processo. Mas então, pessoal, aí eu tenho um processo Três Sigma, ok? Do centro da curva até o limite superior de especificação, aí você tem 3 desvios, tá certo? E o que é um projeto Seis Sigma? Então, aí agora eu tenho um processo Seis Sigma. O que significa isso? Significa que do centro da distribuição até o limite de especificação, que aqui nós chamamos da VOC, né, da voz do cliente, nós temos 6 desvios. Na verdade, a especificação é fixa, que é a voz da engenharia, não tem como mudar. Então, se eu conseguir encaixar do centro da minha distribuição até essa voz do cliente, né, que é a especificação, a voz da engenharia, 6 desvios, eu tenho uma variação controlada e um processo nível 6 sigma, ok? Aí eu tenho um rendimento de 99,99966% para esse processo 6 sigma e um rejeito aí de 3,4 ppm, ok? Lembrando, de novo, que se você tiver um processo centrado, um processo que nós estamos analisando a curto prazo, não é 3,4 ppm, ok? Então, nós temos aí 0,002 ppm. Então, é muito mais preciso, né, do que o 3,4. Na verdade, funciona mais ou menos assim. Esse seria um processo nível máximo aí do 6 sigma, um processo 6 sigma centralizado, sem deslocamentos. A longo prazo, o seu processo tem deslocamento e ele tende a chegar a 3,4 ppm. E aí você rotula o seu processo 6 sigma no máximo aí com esse deslocamento, chegando até 3,4 ppm. Tá certo? Alguns autores defendem que não é 3,4, é bom trabalhar com 2 ppb mesmo, porque na verdade aqui 0,02 ppm eu tenho na verdade 2 ppb, ok? Imagina, a gente sempre está falando de 3,4 ppm, se falar 2 ppb, aí o pessoal vai enlouquecer mesmo, ok? Então, quando se fala em 6 sigma, na verdade, entender em relação à distribuição normal, que é do centro até os limites de especificação, esquerdo ou direito, temos 6 desvios. Ok? Aí, só para vocês terem uma ideia, o que é um nível 6 sigma? Eu estou comparando aí um processo nível 4 sigma, que tem 99,379% aí de rendimento, e um nível 6 sigma, que é 99,99966%, ok? Imagina aí, 7 horas de falta de energia elétrica por mês, num processo 4 sigma. Passando para 6 sigma, você teria 1 hora de falta de energia elétrica a cada 34 anos. 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana.
transformando isso em 6 sigma, 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana. 3.000 cartas extraviadas para cada 300.000 postadas, uma carta extraviada para cada 300.000 postadas. Okay. 15 minutos de fornecimento de água, aí a nossa base aqui em Salvador. 15 minutos de fornecimento de água não potável. Melhorando esse processo para 6 sigma, 1 minuto de fornecimento de água não potável a cada 7 meses. Então, só para vocês entenderem que o avanço de um sigma para o outro é muito significativo. Eu tenho feito trabalho de implantação de CEP aqui em algumas empresas aqui em Salvador, carta de controle, que o pessoal se empolga muito com o controle estatístico de processo, e é onde nós temos assim, a possibilidade de ver o nível sigma mais fácil dos processos. E, em média, chega a 1,5, 2,5 sigmas dos processos. E olha que o nível das empresas que a gente visita, empresa de médio porte, elas deveriam ter pelo menos, mais ou menos, 3 sigmas de nível de qualidade. Vou lançar aqui um pouco. E aí eu cheguei para... É uma carta de controle, eu coloquei essa carta aí, é uma carta padrão, quando você toma um curso de controle estatístico de processo, nível 1 ou nível 2, eu sempre falo, nível 1 aqui para a gente é o controle estatístico para o operador, aquele que trabalha na produção, tanto indústria ou outra empresa, comércio também, mas na área de produção. Então, esse modelo é um modelo padrão, algumas empresas pegam esse modelo, transformam, mudam um pouco para o seu negócio, mas é o ponto de partida, essa carta de controle. Eu já coloquei essa carta aí, com os dados, se vocês observarem, aqui em cima já tem os dados, aqui já tem os dados, como se fossem dados coletados, que na verdade não funciona dessa forma. Aqui você, a cada 3, uma amostra de 3 aqui, produtos, você calcula a média e aqui a medida de variação, que normalmente é a amplitude. Então você tem um gráfico aqui em cima, trabalhando. Quando toma esse curso, você aprende a construir um gráfico da média, podia ser um gráfico, né, desenvolvendo aqui, em torno dessas linhas de controle, que aqui tem os valores, os controles, e tem um gráfico que mede a variação do processo aqui embaixo, ok? Que também trabalha aqui nessa região, e também você tem os limites de controle superior e inferior. Então, quando a gente implanta um controle estatístico de processo numa empresa, deixa lá os gráficos de controle para o processo, o pessoal ir monitorando essa variável. E nesse caso aqui, é uma empresa que fabrica pneus, ela tem um lençol de borracha, que uma vez vulcanizado transforma em pneus, e esse lençol de borracha, ele tem uma operação de corte, o comprimento do lençol de borracha, e a variável é justamente o comprimento. Tem uma variável aqui que é o comprimento. Então, esses dados aqui, esses valores, são valores de comprimento. Ok? Temos aqui do lado direito aqui os dados da engenharia, o valor nominal 3.120 milímetros, que é o mesmo valor central, e a tolerância é de 3.110 a 3.130. Ok? Então, eu tenho aqui esses dados da engenharia, e aí, suponha que eu coloquei essa carta lá no processo, e o pessoal está monitorando o processo com base nessas amostras. A cada hora, aqui, ó, a cada hora, o pessoal tira lá 3 amostras do processo, 3 lençóis de borracha, e com base nessa amostra, a primeira amostra, que pode ter sido 7 horas da manhã, ele marca um ponto aqui para marcar o gráfico e marca um ponto aqui da variação do processo. Então, eu estou controlando a tendência central do processo, pode ser por média, mediana, e estou controlando a variação do processo, pode ser aqui, no caso, a amplitude, posso estar controlando também com o desvio padrão. Então, eu tenho tanto o deslocamento do processo, como a variação dos dados, ok? Aqui embaixo, só o controle de data, hora e nome das pessoas que, a cada ponto, está colhendo a amostra. Bom, não vou detalhar para vocês como é que constrói essa carta. A ideia aqui era utilizar esses dados para mostrar para vocês como é que se encontra o nível sigma dos processos. Eu não sei se vocês conhecem essa fórmula. CP é igual a tolerância dividido por 6 sigma. Eu uso sempre essa fórmula para explicar às pessoas, ao pessoal, esse indicador, que na verdade é o CP e o CPK, ele é utilizado para rotular se o processo é capaz ou não de atender a especificação, ok?
E aqui, no caso desse CP, esse indicador, ele mede justamente a dispersão do processo, do ponto mais alto, ponto mais baixo. A abertura, na verdade. Quanto mais aumenta essa abertura, mais esse CP vai ficando ruim, ok? Quanto mais diminui essa abertura do ponto mais alto, ponto mais baixo aqui na média, você tem um CP bom, ok? E essa fórmula eu utilizo para explicar justamente o que acontece para você controlar o processo. Olha só, essa tolerância aqui do processo, na verdade, é aquilo que eu falei para vocês da medida da engenharia. A engenharia determinou aqui que é de 3110 a 3130. Então, essa especificação, essa voz do cliente, na verdade, é essa tolerância. Então, aqui eu tenho a voz do cliente, a tolerância é a voz do cliente dividido por 6 sigma. E esse 6 sigma é a voz do processo, é o VOP, a voz do processo. Então, eu estou dividindo a voz do cliente com a voz do processo. Na verdade, essa voz do processo aqui, na verdade, é um nível de variação do processo, ok? E tem uma teoria que esse nível de variação não pode pode atingir no máximo 75% da tolerância. Para aí você ter um CP ou um CPK com 1,33, como o pessoal bem conhece, né? Se você tem um CP ou CPK com 33, seu processo está controlado, seu processo atende a especificação do cliente. Então, na verdade, quando as pessoas calculam o CP ou CPK do processo, você está comparando a voz do cliente com a voz do processo. E se o seu processo chegar a um nível 100% da tolerância, você tem um CP1 ou CPK1 e é rotulado como um processo não capaz. Ou seja, vai estar com um índice de não conformidade acima do esperado. Ok? Olha só, pessoal, a ideia aqui eu vou fazer isso aqui para vocês entenderem como a gente descobre o nível sigma dos processos com base nas cartas de controle. Deixa eu voltar aqui. Eu não vou conseguir copiar, eu quero copiar os dados e colocar lá no Minitab para vocês enxergarem. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu não vou pegar essa carta aqui do PowerPoint, eu tenho ela normal, dentro de uma pasta que nós estamos trabalhando. Eu vou abrir aqui. Então, eu tenho ela aqui, projeto CEP. Eu posso pegar o dado daqui, fica melhor. E aí eu vou tentar jogar essa carta, esses dados lá no Minitab. Não sei se vocês conhecem o Minitab, que é o programa que a gente utiliza para... Nós utilizamos estatística. Vocês usam qual? Vocês usam a SPSS, estatística, alguma? Estatística a gente utiliza. Ah, tá. Ok. Então, aqui é o Minitab, eu tenho aqui uma versão 18. Hoje o Minitab já está na versão 19. É um programa assim, as empresas, boa parte das empresas aqui, médio e grande porte, usa esse programa para trabalhar com o 6 Sigma. Aqui é uma planilha, como vocês estão vendo aqui, é uma planilha como se fosse um Excel, tá certo? Só que aqui em cima, esse menu aqui em cima é matemática, estatística, controle da qualidade, e aí vai. Vou colocar os dados aqui, Então, eu tenho aqui os dados daquela carta de controle, e para trabalhar no Minitab, eu vou colocar tudo em colunas empilhadas, que fica mais fácil trabalhar com o programa. Eu venho aqui, dados, empilhar, colunas. Aí eu vou selecionar aqui todas as colunas, selecionar, e vou colocar esses dados empilhados na coluna 21. C21. Ok. Se vocês observar aqui do lado, no C21, na coluna, está os dados. E daqui eu vou fazer minha carta de controle. Inclusive, algumas empresas não têm mais o controle estatístico manual, já faz isso no computador, exatamente como eu estou fazendo com vocês aqui. Apenas colhi os dados, vou fazer aqui a carta de controle, stat, carta de controle, como lá é subgrupo, x/r. Vou colocar aqui, todos os dados estão em uma única coluna, e a coluna C21, subgrupo de 3, né, a cada 3 peças, dá ok, as configurações já estão prontas.
E aí nós temos aí a carta de controle, com base naqueles dados. Esses pontos vermelhos, não sei se vocês conseguem, já trabalhou com o Minitab, e quando você vem aqui, retorna aqui essa caixinha, você pode vir aqui em opções e tem os testes. Esses testes, na verdade, os testes para saber até que ponto, mesmo estando controlado ou não o seu processo, tem alguma avaria, vamos dizer assim. Ponto fora de controle é o primeiro aqui, ó. Está marcado aqui, o ponto fora de controle. Acima de mais ou menos 3 desvios, você sinaliza com um ponto vermelho. Esse é o característico, é o padrão do Minitab. Mas você pode configurar aqui outros testes para saber se... Porque, às vezes, mesmo dentro de controle, seu processo tem problema e você pode identificar com base nesses testes. Ok? Então, na verdade, nosso processo não está bom. Tem problemas. Tá certo? Oi? Senhor Raimundo, uma curiosidade... Sr. Torales aqui falando. Eu já trabalhei há muito tempo atrás com essas cartas de controle, né? E quando o processo vai de controle, mais ou menos a gente já sabe quais são as variáveis que estão influenciando no processo. Tá? Já tem uma noção, por exemplo, eu trabalhava com barra de sabão na cortadeira, tinha que sair com o das gramas, e a gente tinha essas limites superior e inferior, né? Mas como tu avalia o confundimento de uma característica estranha que normalmente vai ali e mexe na máquina de cortar, né, e vê, bom, não, mas tá certo, não é isso. Como é que eu posso avaliar o confundimento de uma característica que não é as normalmente que eu trabalho na minha resposta? No meu caso era peso de barra de sabão, mas todo o processo tem uma resposta, né? Como é que tu sugere avaliar o confundimento quando a gente não encontra aquelas variáveis normais que a gente sempre trabalha numa carta de controle? Na verdade, quando eu cheguei nessa carta de controle, inclusive quando nós implantamos na empresa, deixa eu voltar ela aqui. Essa carta de controle aí, até foi bom sua intervenção, porque... Opa, peraí. Para se chegar até essa variável comprimento, foi complicado. Na verdade, para definir a carta que vai ser utilizada é muito fácil. Mas definir a variável que compromete o desempenho, porque aí a gente estava trabalhando com comprimento de borracha. E aí a empresa estava com um problema que, na verdade, ela não sabia qual era a variável. Então, tinha outras variáveis, que nós chamamos de variável ruído, que podia estar interferindo no comprimento. Eles cortam o comprimento de borracha, colocam em um pallet e deixam lá descansando um bom tempo. Como é borracha, depois que corta, a tendência é ela encolher, ficar menor. E aí teve que ir para o laboratório. Na verdade, nós fizemos um tratamento chamado de... Usou deixa eu ver qual foi a carta na época, que nós matriz de causa e efeito. Porque, na verdade, descobrimos, na época, foram 10 variáveis que podia estar influenciando. E aí teve que ir para o laboratório químico, porque tinha um elemento químico dentro da borracha que era o que mais afetava, na verdade, o comprimento, uma vez descansando essa borracha. Então, muitas variáveis, inclusive variáveis de confundimento, que a gente não tinha ideia que podia estar atuando no comprimento, e teve que ir para o laboratório para identificar essas variáveis. Usamos a matriz de causa e efeito para tentar reduzir esse número de variáveis, e aí o Chical foi muito utilizado, mas a matriz causa e efeito foi a fundamental. Fizemos uma relação da voz do cliente, do resultado final do processo, com as variáveis que estavam influenciando esse processo. Daí utilizamos também o DOE, que é uma outra ferramenta para saber qual delas influenciava mais o comprimento da borracha. E o DOE nos deu uma limitação, uma redução muito boa, e com base no DOE, sobrou aí umas 4 ou 5 variáveis, e aí colocamos na matriz. Inclusive gerou um artigo dessa matriz de causa e efeito, depois eu posso passar para o pessoal aí, que foi um processo assim mas muito delicado para se chegar à conclusão que, olha, vamos realmente controlar o comprimento, e controlando o comprimento em uma faixa tal que compensasse as variações das outras variáveis, ruído, outras variáveis que confundiram na época a gente para identificar qual era aquela mais significativa. Então, o DOE foi utilizado para selecionar as variáveis, reduzir o número de variáveis, qual delas
influenciava mais o resultado, e depois, em seguida, aplicamos a matriz causa-efeito. Então, tu fez um estudo dos efeitos aí no teu modelo. Exatamente. E parou o efeito principal. Entendi. Bem interessante isso. Na verdade, o artigo nasceu porque, na verdade, essa sequência do DOE com matriz causa-efeito não foi encontrada em livros, não tinha material publicado nessa sequência, e a sequência nos possibilitou identificar as principais variáveis a serem controladas para controlar o comprimento. Então, o comprimento, na verdade, foi o fator final que colocamos na fábrica, na produção, para não correr o risco de, quando fechar o pneu, sobrar material ou faltar material. Então, chegamos a um comprimento ideal, que, uma vez descansando esse produto, ele encolheria até um ponto ótimo para fazer a vulcanização. Mas então, depois eu passo essas 10 variáveis aí, a variável principal foi comprimento, é isso? Na verdade, controlamos o comprimento, mas o laboratório de química, na época da implantação do CEP, ficou controlando as variáveis em relação aos elementos químicos, ok? Controlamos o comprimento, o laboratório colhia essas cartas do comprimento e estava analisando se os elementos estavam influenciando ou não, e qual elemento estava influenciando ou não. Eu não cheguei a ficar lá nessa empresa até definir qual elemento químico poderia ser controlado na fabricação da própria borracha e também implantar um controle nesse elemento químico. Não cheguei a esse ponto. Fechamos o controle lá, controlando apenas o comprimento, na época. Obrigado. Tudo bem? Posso continuar? Rapidinho. Tudo bem. Ok, deixa eu voltar aqui, é só a carta. Então, pessoal, aqui está a carta, eu estou colocando ela aqui no Minitab, mas aí a gente dá para ver que o controle realmente está complicado, né? Tem muito ponto para falar de controle. Ok, vamos supor que esses dados são normais e que eu preciso identificar o nível sigma desse processo. Então, uma forma de você calcular a capacidade do processo, STAT, ferramenta da qualidade, capacidade, análise de capacidade, vamos considerar que os dados são normais. E aí, se não fosse normais, teria que me transformar por Box-Cox ou por Johnson, mas vamos considerar que os dados são normais. A coluna aqui é a coluna 21 e o tamanho da amostra 3, ok? O limite inferior foi 31,10, se não me engano, e o superior 31,30. 31,30. Opa, 41. 31,30. Ok, com isso aí a gente pode já identificar a capacidade do processo. O que é que nós estamos vendo aqui? Olha, nós estamos vendo que o limite, a voz do cliente, em termos de limite inferior aqui e o limite superior, e olha só o processo, que é justamente esse histograma em azul aí, é o processo, ele está totalmente deslocado para o lado direito. Mesmo assim, deslocado para o lado direito, poucos pontos estão saindo do limite superior de especificação. Então, eu tenho aqui embaixo o desempenho do processo. Se vocês observarem aqui, ppm acima do limite superior de especificação dá em torno de 5%, 4,9%. Então, peças acima do limite superior. No limite inferior, abaixo aqui, nós não temos, praticamente zero aqui, mas o importante é olhar isso aqui, o CP e o CPK, que são os dois indicadores que dizem se o processo é capaz ou não, mas se o processo não estiver controlado, vocês nem olhem o CP-CPK, já vão aqui em cima e olham o PP e o PPK, porque são os dois indicadores que são calculados com o desvio padrão global do processo. É o indicador mais preciso para um processo não controlado e não centralizado, ok? Então, podemos ver aqui que o PP é da 1,2, o PPK da 0,55. Então, esse PPK é ele que identifica esse deslocamento para a direita ou para a esquerda do processo. Quanto mais deslocado, pior o PPK. Mas qual é o nível sigma do processo? Se você voltar a caixinha aqui, você pode vir aqui em opções, em vez de botar aqui estatísticas de capacidade CP, CPK, CP e PP, você coloca aqui ZBench, que é o nível sigma, né? É como se você estivesse colocando
as partes não conforme, todas de um lado, para você calcular o nível sigma, dá ok, e ele já vai te dar esses dados calculados. Então, você tem aqui o Z-Bench, né, que não é esse caso aqui, a capacidade dentro, é a pior situação aqui em cima, já que o processo não está controlado. Então, o Z-Bench de 1,65. Então, o nível sigma do meu processo é 1,65. Ok? Essa é uma forma de você identificar o nível sigma do processo. Voltando lá, pessoal, deixa eu ver aqui. Ok, voltando aqui à apresentação. Então, essa carta aí, eu só trouxe para vocês apenas para mostrar como é que acha o nível sigma e desenvolver uma carta de controle de um processo. Os profissionais 6 sigma. Então, quem são esses profissionais? Algumas empresas prezam pela formação desde o nível mais básico para um nível mais avançado. Então, começando com White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master. Então, na verdade, já outras empresas, se os profissionais, alunos, tiverem já um nível superior e conhecem a estatística básica, já pode iniciar do Green Belt. Por isso que eu falei para vocês que algumas empresas, boa parte das empresas aqui em Salvador, enviam seus profissionais para fazer o curso de Green Belt. Já tem nível superior, já conhece a estatística básica, já consegue entender a metodologia. Mas nós formamos também aqui bastante White Belt e Yellow Belt. Ok? Esse White Belt, inclusive, nós estamos desenvolvendo de forma gratuita. Já teve, esse mês, teve 2 turmas. É um curso de 8 horas, é bem rápido, só explicar o que é a metodologia, qual o objetivo e quais são as ferramentas. O Yellow Belt não. A partir do Yellow Belt, quem forma em Yellow Belt já começa a trabalhar com melhorias, processo de melhoria nas empresas, faz alguns pequenos projetos, ok? Não chega a fazer um projeto 6 sigma, mas já desenvolve melhorias nas organizações. O Yellow Belt. O Green Belt não. O Green Belt, ele já começa a trabalhar com projetos, já desenvolve projetos. Os nossos cursos de Green Belt aqui na empresa, a gente exige que o aluno desenvolva pelo menos um projeto, ok? Um projeto experimental, não é um projeto aplicado, um projeto real, não. Já o Black Belt, faixa preta, não. Esse, uma vez formado, ele tem que realmente desenvolver um projeto aplicado e que demonstre o retorno financeiro desse projeto. Aí já é um pouquinho mais complicado. Uma turma de Green Belt aqui dura em torno de 60 horas e o Black Belt um curso de 80 horas, ok? Eu estou falando 80 horas upgrade. Ele faz o Green Belt e faz o upgrade para Black Belt. Tem o sponsor e o champ, que são profissionais que auxiliam aí na abertura dos projetos, identificação dos projetos e tiram as pedras do caminho aí para que os projetos sejam bem-sucedidos. O Master Black Belt, inclusive eu fiz esse Master Black Belt em São Paulo, e a ideia era realmente trabalhar formando profissionais. Já eu estava fora da indústria, e o meu objetivo era justamente formar profissionais dentro do 6 sigma, e venho trabalhando nessa linha. Okay? Então, hoje, o Master Black Belt domina a metodologia, conhece o processo de baixo até o nível mais alto, mas ele é, assim, o professor, o formador de profissionais, formador de belts. Então, esse é o corpo aí específico da metodologia. O perfil do candidato. Esse slide eu gosto sempre de falar com o pessoal, porque é aí que algumas pessoas pensam um pouco e tem que entender onde tem que focar e desenvolver para entrar nessa linha do 6 sigma. Tem que ter visão analítica, capacidade de liderança. Inclusive os cursos de Green Belt e Black Belt, dentro do curso tem as palestras interessantes com coaches sobre liderança, sobre trabalhar em grupo, que eu percebo que hoje nos projetos que eu desenvolvo dentro das empresas, esse ponto é crítico. Os projetos não avançam por problema de liderança, problema das pessoas não conseguirem trabalhar em grupo, é complicado. Ainda é o ponto-chave para o cumprimento de prazo dos projetos. Forte inclinação técnica, tem que conhecer bem a metodologia, conhecer bem a estatística, interesse em análise de dados, boa comunicação, tem que estar lidando com o pessoal de nível mais baixo para um nível mais alto e conversar com todos para conseguir seus objetivos.
determinação, nunca se dão por vencidos, autoconfiança e proatividade. Aí o pessoal fala assim, queria ter um filho assim, com todas essas competências, mas na verdade, quando a gente trabalha com os projetos Seis Sigma, é que percebe que esses pontos são realmente fundamentais e tem que ter isso desenvolvido nesses profissionais. Aí uma visão só da metodologia do desenvolvimento dos projetos. Usamos o método DMAIC, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então, é exatamente nessa sequência que os projetos são desenvolvidos. E aí, algumas ferramentas que se encaixam dentro de cada caixa do desenvolvimento do projeto. Então, tem uma fase de definir. Assim, resumido, seria o seguinte: definir o problema, medir o tamanho do problema, aí levantar dados, analisar esses dados, uma vez foram levantados, fazer o processo de melhoria com base nos dados analisados e depois controlar o processo, ok? Para que o problema não retorne. Então, dentro de cada caixa do DMAIC, você tem um pacote de ferramentas para você passar dessa fase. Nós falamos assim durante o projeto, passa ou não passa? Porque depois que você faz a fase de definir, aí tem uma reunião com o pessoal do projeto, da empresa, para saber se o projeto avança para a fase medir. Uma vez feito na fase medir, completou, reunião novamente, todo mundo junto, com o financeiro, com o pessoal da empresa, com o cliente, o dono do projeto, para saber se passa para a fase analisar. Então, de uma fase para outra, sempre tem as reuniões. E aí eu estou tentando desenvolver um artigo com alguns colegas aqui em Salvador, para ver se a gente consegue, de uma fase para outra, fazer uma entrega. A boa parte dos projetos, as pessoas têm a visão da entrega só lá na fase de controlar. Mas a gente já poderia, por exemplo, da fase de definir para a fase de medir, já desenvolver entregas. E aí vai um pouco do Scrum dentro do próprio DMAIC. Uma aplicação do Scrum dentro do próprio DMAIC. Você vai fazer entregas parciais. Essa é uma ideia que a gente vem desenvolvendo para ver se consegue tornar mais interessante a metodologia. Hoje o Seis Sigma, pessoal, houve o tempo que a ideia era só indústria, não, isso é só para indústria. Quando se falava em Seis Sigma, o pessoal, eu trabalho na área de comércio, isso aqui não se aplica. Então, não tem hoje uma área onde você diga assim, não se aplica o Seis Sigma. Em qualquer área de conhecimento, você pode aplicar o Seis Sigma, ok? Principalmente porque o foco em análise de dados está em todas as áreas e é também o objetivo do Seis Sigma. Partindo da análise de dados, você consegue chegar até a sua proposta final, a sua meta de redução do processo. Lembre-se, o sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele. Os materiais que a gente desenvolve aqui sempre tem essa frase no final. Ok. Achei um pouco corrido, não sei se vocês conseguiram entender a ideia do programa, e qual é o objetivo do programa. Ok? Essas apresentações eu sempre faço, quando eu tenho um convite de alguma empresa interessada em implantar a metodologia, a gente abre com uma palestra dessa. Por isso, até que eu conversando com o Flávio, eu me predispus a apresentar que já tinha a palestra basicamente pronta. Apenas introduzir aquela carta de controle para explicar como é que chega no nível Sigma. Então, começando aí com o Jander, a gente agora ficaria no final para abrir as discussões, as perguntas. É isso, okay. Jander? Estão me ouvindo bem, Raimundo? Estou ouvindo bem. Deixa eu tirar aqui só o... Porque aí, a depender do questionamento, a gente volta aqui o material. Deixa eu botar aqui no... Pronto. Deixa eu... Tem que tirar o compartilhamento, né? Se quiser deixar na apresentação, pode deixar, Raimundo. Se quiser voltar. Pronto. Acho que pode deixar na apresentação, se caso quiser voltar nela depois ali. Ok. Bom, eu não sei se eu estou fora aqui, mas eu não vi nenhuma pergunta aqui. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Eu também. Isso.
Isso. Olha só, a gente grandes empresas que têm nos chamado para fazer trabalho de Six Sigma. As empresas de médio porte, a gente normalmente vai lá, faz a palestra e acaba que o pessoal dá um tiro no pé e o pessoal acaba desistindo, porque para conseguir trabalhar com Six Sigma realmente tem que ter um processo bem controlado, sistema de gestão implantado, e tem algumas empresas que não tem nada disso. Mas, na verdade, as consultorias de médias e pequenas empresas que a gente faz aqui em Salvador, dentro do Six Sigma, desenvolver as ferramentas. Por exemplo, o FEMEA é uma das ferramentas que a gente tem feito bastante treinamento aqui em algumas empresas. Agora a onda é análise de risco, tudo agora é análise de risco, e o FEMEA, dentro de fábricas, se encaixa muito bem como uma ferramenta para você fazer um trabalho de prevenção. Então, tem o FEMEA, o QFD, o próprio controle estatístico de processos, que a gente desenvolve aqui em Salvador. Na verdade, as ferramentas dentro do Six Sigma, praticamente todas. A única ferramenta que eu vejo assim muito pobre em termos de procura, demanda aqui, é a TRIZ, que é a teoria inventiva de problema, que o pessoal não trabalha muito com ela aqui, não. E é uma ferramenta do Six Sigma, tá certo? Mas a consultoria que a gente faz aqui é consultoria basicamente chão de fábrica, e algumas desenvolvidas em parceria com o próprio Senai. Eu trabalhei 7 anos no Senai, aqui em Salvador, e a gente desenvolveu um trabalho muito bom, e hoje a gente mantém essa parceria. Mas, assim, dentro da gestão da qualidade, gestão da produção, se vocês tiverem interesse em desenvolver, fazer algum curso, online agora ou presencial, depois, estamos à disposição. Tem uma pergunta aqui do Daniel Bonotto Basso. Boa noite, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber quais são os principais desafios para a implementação do sistema Six Sigma em indústrias de pequeno a médio porte. O foco, na verdade, uma observação que tem que ser feita e tem que ficar atento em relação ao produto. Implantar o Six Sigma não é barato. Certo? Não é barato, os profissionais, os custos não são baratos. Até o Yellow Belt, os custos são bem baratinhos. Um Yellow Belt hoje você chega a fazer em 40 horas, 30 horas você faz um Yellow Belt. Mas, assim, os profissionais são caros, os custos são caros. E a implantação tem que partir da alta direção. Não tem como você implantar Six Sigma se você tiver apenas uma ideia lá no chão de fábrica e só o seu imediato está sabendo. Tem que estar atrelado ao estratégico da organização. Esse curso, os projetos Six Sigma desenvolvidos nas empresas são linkados, unidos com o financeiro. Então, não tem como fugir da alta direção, estar apoiando esses projetos. Não acontece. Às vezes, eu recomendo implantar o 5S, eu vou em algumas empresas e digo, amigo, implanta o 5S, aí eu ajudo, a gente faz um precinho camarada para você, e um 5S bem implantado, você consegue empolgar dentro da sua organização. Porque o Six Sigma, na verdade, se a direção não tiver o conhecimento, o interesse, e aí uma palestra dessa tem que ser feita para o pessoal da alta direção, para entender o que é isso e qual a proposta, por que os projetos são interessantes. Se não fizer isso, não convence. Só convence desenvolver projetos se você tiver o financeiro bem desenvolvido e demonstrando que vai atingir uma receita, né, ou evitar um desperdício grande nas empresas. O Raimundo, parabéns pela palestra, tá? Eu tenho uma dúvida ali no nível... Quando tu consegue colocar 6 desvio padrões dentro da tua especificação, né? Tu tem um processo Six Sigma. Né? Que daria 3.4, se eu não me engano, né? Se você... Deixa eu abrir aqui só o slide aqui para explicar melhor. Ok. Então, na verdade, esse processo aqui, por exemplo, se você traçar uma curva, deixa eu ver se eu consigo aqui.
Só um minutinho. Então, Flávio, a ideia é, digamos que você tem aqui, saindo aqui o produto, e você tem uma curva aqui, uma situação ruim aqui. Essa curva vermelha aí é a situação ruim. Tá certo? Quanto mais aberta, maior a variação, maior a dispersão, maior variabilidade. Então, você tem essa curva azul aí, bem fechadinha, então você tem uma variabilidade pequena aqui, tá certo? Pequena aqui. Se a sua especificação, se a voz do cliente é essa aqui, se isso aqui é a voz do cliente, é o VOC, se isso aqui é a voz do cliente, e se o processo é esse azul, você percebe que não tem nada saindo aqui além da especificação superior nem inferior, ok? E você consegue, do ponto central aqui, da média do processo aqui, vamos supor que isso aqui é a média, dessa média aqui até aqui, você consegue encaixar 6 desvios do seu processo. Então, você calculou lá o desvio padrão do seu processo, calculou lá o desvio padrão, a raiz quadrada do somatório, dividido por n-1. Calculou lá o desvio padrão e essa sua variação do processo cabe 6 vezes aqui dentro da especificação, de um lado da especificação. Então, significa que você tem um processo 6 sigma. Você está tendo no máximo aqui, saindo fora 3,4 ppm, tá certo? De um lado e do outro, somando os dois juntos. 3,4 ppm. Mas se você tem uma curva em azul aí, você tem um processo centrado e a especificação está bem afastada. Então, significa que você está com um processo aí, nesse caso aí, encaixa justamente 6 desvios, então você tem realmente um processo 6 sigma, tá certo? Está atingindo esse nível de qualidade aí. Na verdade, algumas pessoas, Flávio, costumam chamar assim, se você tem um CP e CPK, um CPK de 2, é porque você já tem um nível sigma no seu processo. Nós sabemos que o CP e o CPK varia de 1,33, não é isso? O valor padrão para você ter um processo mais ou menos 3 sigma. Se esse CP e CPK chega no nível 2, você já tem um processo 6 sigma considerado. A minha dúvida, Raimundo, a minha dúvida é assim, porque daqui a pouco tu tem um processo 6 sigma, tu pode ter um custo muito maior para manter ele 6 sigma, né? Dependendo do tipo de empresa. Então, de repente, dependendo do tipo de empresa, tu pode ter um nível 4 sigma e já ser muito bom, tu já ganhou um baita retorno financeiro, né? Na verdade, é o seguinte, ó, imagina... A pergunta é assim, isso é meio que mais uma, digamos assim, uma filosofia, né, atingir 6 sigma. Algumas pessoas falam que é utopia, você falar utopia, não para falar a verdade. Algumas pessoas dizem que é utopia chegar ao nível 6 sigma. Agora, imagina, eu falei para vocês que o processo atingir o nível 6 sigma é para a área de risco, tipo assim, operações cirúrgicas, aeronaves. Aeronave, você tem um processo, os processos das aeronaves não pode falhar. O freio do carro não pode falhar. Então, o processo que desenvolve o freio do carro tem que ser 6 sigma, não pode ter falha. Transporte de produtos perigosos não pode falhar. Então, usina nuclear, né? Usina nuclear, por exemplo. Usina nuclear, exatamente. Então, justifica você implantar um 6 sigma desses processos. Ou seja, implantar um 6 sigma não. Justifica você atingir esse nível de 3,4 ou de 2 ppb nessas áreas de risco. Tanto que hoje, Flávio, o pessoal implanta 6 sigma, não está preocupado muito com o 3,4 ppm. Ele quer reduzir a variação. Sim, okay? Sim. Ele quer reduzir a variação, ele não está preocupado em atingir o nível 3,4. Atingir o nível 3,4 ppm é para processos que não podem falhar. Tem áreas que não podem ter falha. Hospitais, para mim, é uma área crítica, não pode ter falha. Pode levar a óbito uma pessoa. Então, esses processos deveriam realmente ser 6 sigma. Se você fosse fazer uma cirurgia, Flávio, se você fosse fazer uma cirurgia e alguém dissesse para você que o hospital é 6 sigma, a cada 1 milhão de cirurgias, só 3 pessoas morrem. Você faria a cirurgia lá também? Pois é. Então, na verdade, seria 0, né? Não pode ter falha. Parece a teoria do erro zero. Na polia que movimenta o bisturi, te lembra dessa história aí? Todo mundo deixava 5% para a polia
Mas o médico, 0% de erro, né? Essa aí é velha, esse chavão aí. Eu estou chamando atenção pessoal. Eu chamo atenção pessoal porque a área de risco realmente é interessante a metodologia ser aplicada e a meta ser atingida. Okay. Olha, Jandé, eu faço palestras aqui em algumas faculdades, a maioria católica, Unijorge, para o pessoal de engenharia. E eu sempre digo para eles, eu não vejo um engenheiro se formando sem que ele tenha, no mínimo, um curso de Greenbelt. Não, é fundamental mesmo para o engenheiro ele sair, pelo menos, tendo uma formação Greenbelt. Acho até que na grade das faculdades, graduação, a formação Greenbelt teria que estar lá, complementada de alguma forma, entendeu? Porque a visão que o aluno sai das ferramentas e da sequência de aplicação das ferramentas, que é o mais importante. Quando é que eu aplico um FEMEA? Qual é o momento que eu aplico um FEMEA? Qual é o momento que eu aplico um QFD? Qual é o momento que eu aplico uma atriz? Qual é o momento que eu aplico uma matriz de causa e efeito? Então, essa sequência de aplicação das ferramentas é o que mais empolga na metodologia. Percebe-se que hoje as pessoas tratam não conformidade nas empresas, e quando eu vou analisar, né, sou auditor, da auditoria da qualidade, na verdade é difícil você ver um tratamento de não conformidade bem realizado. A sequência das ferramentas para chegar até a causa raiz e solucionar o problema. Então, o engenheiro, ele tem que sair, pelo menos, com o Greenbelt, a formação Greenbelt, entendendo como é que trabalha solucionando problemas através de projetos. É fundamental, é muito fundamental. Quando eu falo Greenbelt, porque, por exemplo, se você tiver na cabeça aí o TPM está dentro, né, que é muito utilizado hoje, a manutenção produtiva total é muito utilizada dentro do Six Sigma. Então, deixa eu ver, o próprio Lean, eu não falei muito do Lean, mas o próprio Lean, as ferramentas do Lean, é muito aplicada dentro do Six Sigma. O guarda-chuva é muito grande de ferramentas, então por isso que eu digo que o engenheiro ele tem que ter esse conhecimento. Não é 7 ferramentas da qualidade, que o pessoal vai dar treinamento de qualidade e fala só do Ishikawa, Pareto, histograma, mas assim, as ferramentas para projetos complexos têm que ser realmente conhecidas pelos engenheiros. Exatamente. Na verdade, os engenheiros que tomam treinamento com a gente aqui, eles usam o projeto para fazer o TCC deles. Porque a aplicação de ferramentas, a aplicação de solucionar problemas é tão empolgante que eles associam ao próprio trabalho de TCC, de conclusão de curso, e acaba de alguma forma, trocando o projeto pelo projeto Six Sigma. O projeto Six Sigma, na verdade, é o TCC. Um Greenbelt ou... Diga. Um projeto Greenbelt, por exemplo, dura em torno de 6 meses. Um projeto Black Belt chega a mais de 1 ano. Então, por esse tempo, percebe-se o nível de pesquisa que os profissionais têm que fazer para chegar até a solucionar um problema dentro de uma organização. Então, isso rotula, é interessante para o pessoal. Ó, você fala de valores em termos de preço de Green Belt e Black Belt? Ah, tá. Uhum. Ok.
Ó, hoje, a nível de Bahia mesmo aqui, um curso de Greenbelt chega a R$ 2.500. É um curso de 60 horas, está em torno de R$ 2.500. Em São Paulo, esse mesmo curso lá um pouco mais, chega até 80 horas, mas está a 4 e pouco, 4, 5 mil. Então, a nível de Bahia, Nordeste, é um pouco mais barato, bem mais barato, né? Aqui está 2.500, São Paulo, 5 pau, por aluno. Lá, 80 horas, aqui a gente está fazendo 60 horas, ok? Então, Black Belt vai a 6, 7 mil o curso, nível um pouco maior, ok? E chega a 80, 100 horas aproximadamente. Porque, na verdade, o curso de Greenbelt, por exemplo, são 40 horas a parte teórica, os fundamentos, e mais 20 horas de acompanhamento de projetos. Então, o complicador mesmo para o pessoal que está entrando nessa formação é que eles têm que provar, mostrar o projeto. E é a dor de cabeça na hora de receber o certificado, por exemplo. Falar em certificado tem uma situação interessante para vocês. Por exemplo, uma coisa é você se formar, outra coisa é você ter a certificação. Então, algumas empresas, além da formação, ela quer que a pessoa tenha a certificação, o Greenbelt, por exemplo. O que significa isso? Que você tem a formação, você faz o curso, mas você tem que provar que você tem um projeto que trouxe resultados usando as ferramentas. Então, e isso pode ser feito por uma escola, aí o IFE pode certificar, se ele quiser. Qualquer empresa pode certificar também. É só provar que você realmente desenvolveu um projeto, e aí o financeiro vai estar envolvido, dizendo se realmente conseguiu o retorno financeiro, e o técnico, que é o professor da formação, também dizendo se teve viabilidade técnica. Então, tem a formação e tem a certificação. A certificação você tem que provar por projeto que você desenvolveu os conhecimentos adquiridos durante o curso. O básico de estatística. Na verdade, se tiver fazendo nível superior, fazendo um curso de engenharia, por exemplo, já passou pela estatística 1, eu não sei como é que vocês trabalham aí, mas geralmente a estatística 1, estatística 2, estatística 1 já é o suficiente. A gente já consegue formar Greenbelt, a partir de Greenbelt. Black Belt não. Ele faz Greenbelt e depois ele faz o upgrade para Black Belt. O Raimundo, aqui eles têm uma disciplina de planejamento experimental onde eles trabalham com DOS, que tu colocou como uma das ferramentas, né, do sistema 6 Sigma, né? E então eles aprendem a estudar efeitos, aprendem a construir modelos de primeira e segunda ordem, né? Usando o R, usando o estatística, usando o MATCAD, usando planilha Excel, usando várias ferramentas, né? Então, eu acho que não se trabalha carta de controle, porque seria outra disciplina, né? Porque ficaria enorme uma disciplina de planejamento e mais carta de controle, né? E na estatística básica, eles veem todos aqueles conceitos básicos, não sou eu que dou a disciplina, já é a matemática, e eles veem até comparação de duas médias, né? A partir de comparação de múltiplas médias, então eles vêm em planejamento experimental. Então, eu acho que eles têm uma formação bem boa, né? Eu acho que a maior parte dos cursos de engenharia não vê planejamento mental. Então, Ricardo, se eles tivessem um curso de carta de controle estatístico experimental, né? Seria outra disciplina e eles ficariam mais perto ainda desse Six Sigma aí, no caso. Né? Na verdade, Ricardo, olha só, esse planejamento experimental, essa disciplina aí, a disciplina-chave. A disciplina-chave. O Black Belt, por exemplo, a ferramenta-chave... Identifica as variáveis, né? Isso. Como tu falaste, aquelas 10 variáveis, tu selecionou uma. Então, eles aprendem a ver os efeitos interativos, né? Que é muito importante, né? Os efeitos individuais na resposta, né? E aprende a trabalhar com matriz, né, matriz transversa, matriz inversa, para solucionar, para chegar, fazem à mão a solução, depois... O estatística é barbada, né? Tu bota ali, a estatística é tão fácil de utilizar que tu acaba mestrando os alunos, né? Uma coisa é tu fazer à mão, outra coisa é tu colocar no estatística, né?
E lá no estatística, então, eles aprendem a trabalhar com matriz, aprendem... É bem mais complexo, né? É outra, montar uma matriz de 3 variáveis, né? Em 5 níveis. Então, a gente aprende a fazer isso à mão, usa o recurso do MatCAD, que também é praticamente fazer a mão. Agora, quando tu chega no estatístico, não tem mais graça, tu bota ali as variáveis aqui e faz tudo, né? Não tem graça. Na verdade, Ricardo, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Olha só, o Black Belt, o DOE, que você falou aí, ele não é comentado muito no Green Belt, mas no Black Belt, essa é a ferramenta-chave do Black Belt. Se você já tem os alunos aí desenvolvidos em planejamento de experimento, eles vão mastigar o Six Sigma, porque, na verdade, a simulação de variáveis, para você identificar a variável crítica e reduzindo o número de variáveis, usando o DOE, é fantástico. Então, eles têm já meio caminho andado aí para se empolgar com as ferramentas. Realmente, o controle estatístico de processo talvez encaixasse melhor para vocês, já que ele já tem o DOE aí bem definido, já como disciplina. Muito bom, muito bom. Tá certo. Pode ser até sugestão de uma disciplina, né? De repente uma eletiva. Olha. É bem caro. O Minitab você não é gratuito, você pode baixar ele por 30 dias. Eu geralmente faço isso com os cursos. Aí eu vejo o mês que o pessoal vai trabalhar com o computador, eles conseguem baixar, tá certo? Mas ele não é gratuito, não. É bem caro. Tem um outro programa chamado Action. Ele é muito baratinho e muito parecido com o Minitab. Na verdade, por trás do Minitab está o R, né? O pessoal falava aí do R, o R está por trás do Minitab. Então, é o mais utilizado nas organizações, mas tem esse Action, inclusive, até pouco tempo ele era gratuito. Depois passou a ser pago. Mas é muito parecido com o Minitab, faz uma cópia. E não sei qual é a faculdade de São Paulo que trabalha com esse Action. Eu não lembro bem o nome dela. Mas é um programa muito parecido mesmo com o Minitab, bem fácil de trabalhar. Mas todos os dois pagos também. Não consegue. Consegue um gráfico bem parecido. Olha, mas eu nunca explorei. Você pode usar o SPSS também, o pessoal costuma trabalhar com SPSS, e também consegue aqueles gráficos. Mas o Minitab, a estrutura dos gráficos são mais fáceis de ser interpretada. Não sei se e também nas empresas, se você for nas empresas, você vai ver praticamente só o Minitab, viu? Ele é muito utilizado dentro das empresas. Professor, com licença. Boa noite, parabéns pela palestra. Ô, Diego, obrigado. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando se fala do Green Belt, né, e a gente entra aí a nível de mercado, né, existem valores absurdamente diferentes entre cursos, né? Como é que se direciona essa seleção, né? Se é só entrar ali na internet, tem curso lá, sei eu, de R$170, né? E aí tu vai parar lá em 2.000. Né? Ou seja, como é que eu certifico qual curso eu faço, ou onde eu vou pegar esse curso, que instituição, como é que eu me aconselho? Né? Você falou um ponto interessante. Realmente tem curso de R$50 de Black Belt, eu já vi no mercado. Então, na verdade, no início, o ponto de partida era a carga horária. Você tomava um curso de Green Belt, por exemplo, era de 80 horas.
a carga horária mínima de um curso de Greenbelt é 80 horas. Então, aí o mercado começou a descer essa carga horária. Hoje, os cursos de Greenbelt, um bom curso de Greenbelt não pode ser menos de 40 horas. Tem curso de 30, tem curso de 20, mas, na verdade, se você pegar um curso de Greenbelt de 40 horas, você não vai conseguir entender a metodologia, tá certo? Eles passam só a noção estatística, algumas ferramentas aplicadas, e aí fecha. Não entram na parte de projeto. Esses cursos, online, principalmente, cursos fechados, não ao vivo, eles geralmente não entram na parte de projeto. Eles falam da parte estatística e um pouco de ferramentas, mas não entram na parte de projeto. Então é bom quem vai tomar o curso ligar para a consultoria ou para a escola, para quem está desenvolvendo o curso, ver a carga horária, primeiro ver a carga horária, olhar o programa, para ver se eles estão exigindo que você pelo menos apresente um projeto, mesmo que fictício. Se não tiver projeto atrelado ao curso, tem que desconfiar um pouco da seriedade e do que vai aprender realmente durante o curso. Professor, eu vou aproveitar, vou dar uma espichada um pouquinho, tá? Na pergunta. O senhor comentou ali da questão do projeto, né? Nem sempre, quando a gente é aluno, a gente tem uma fonte de dados, né? E aí o senhor falou em projeto fictício, ou seja, né? Eu não tenho uma fonte de dados, né? Quando eu estou numa indústria, eu tenho uma fonte de dados. De qualquer processo interno, eu vou ter uma fonte de dados que vai me dar variabilidade, eu vou poder fazer a implementação estatística do processo, né? Como é que isso funciona? Né? Como é que eu, até por curiosidade pessoal, e eu acho que também serve para o pessoal, né? Porque muitas vezes a gente diz, não, vou lá fazer a minha certificação, mas eu não tenho uma variabilidade de processo, eu não tenho um processo para fazer acompanhamento, eu não tenho um caso real para aplicar, né? Como é que isso funciona? Olha só, foi boa pergunta. Na verdade, alguns alunos que entram nos cursos, geralmente eles trabalham nas organizações, aí fica fácil. Como você mesmo disse, ele consegue pegar uma melhoria na empresa e aí levantar os dados e desenvolver o projeto dele. Aqueles que vêm para os cursos, estão desempregados, por exemplo, e não estão trabalhando, a gente aí aconselha a fazer, por exemplo, reduzir o consumo da sua energia na sua casa. Alguns moram em condomínio, reduzir o consumo de água no seu condomínio. Então, quando eu falei assim, o projeto fictício, na verdade, é um projeto próximo à sua realidade. Reduzir o consumo de água, reduzir o consumo de energia, que aí ele tem as contas, ele pode começar a controlar o relógio, o medidor lá de energia, e fazer o projeto em cima dessa proposta de redução. Então, na verdade, os dados são levantados, não são fictícios, quando eu falo assim fictício, é porque não são aplicados a uma indústria, a uma empresa de grande porte. Eles podem pegar os dados dentro da sua própria realidade. Não, perfeito. Obrigado, porque eu acho que isso é importante, né? Porque tem vezes que a gente escuta o pessoal falar e aí a gente desiste de partir para uma empreitada dessas, porque, não tenho como implementar, né? Lhe agradeço, muito obrigado pela palestra, viu? Na verdade, Diego, só para complementar, como eu trabalho desenvolvendo esses profissionais, na minha casa, por exemplo, eu já fiz projetos que você imaginar. Redução do consumo de energia, redução do consumo de água, redução das conversas internamente para não atrapalhar, estar estudando. Você acaba sendo taxado de maluco. Na verdade, você procura reduzir tudo. Mas é interessante a aplicação dentro das casas. Agora seria legal trabalhar com simulação também, né, Raimundo? De repente é uma opção. Trabalhar com simulação em computador, né? Simular a fabricação de um produto com a variabilidade dele, enfim. Isso. Na verdade, quem foi que falou aí antes foi o que estava falando sobre simulação, que você tem uma disciplina já de desenvolvimento de experimento, não é isso? Isso, planejamento experimental. E planejamento experimental. Então, na verdade, essa disciplina aí é a disciplina. Você desenvolver um Green Belt ou um Black Belt com esse pessoal que tem essa disciplina, já passou por essa disciplina, vai ser tranquilo, porque, na verdade, o curso inteiro do Six Sigma trabalha muito com análise de dados e simulação. E a parte do DOE, que é a ferramenta-chave do Black Belt, você já tem aí a fundamentação, a teoria encaixada. O resto é aplicação prática.
Ok, Beleza? mais alguém tem alguma pergunta? Acho que é isso aí, então. Gostaria de agradecer, então, Raimundo, por ter participado aqui, tá? Parabéns pela palestra. Então, não sei se quer fazer algum comunicado final, senão... Não. Eu queria agradecer a vocês aí a oportunidade e não conhecia o IFE aí de Pelotas. Quando terminar essa pandemia, eu prometo fazer uma visita aí, conhecer vocês e a gente bater um papo mais próximo. Com certeza, aqui é bem legal, tem bastante coisa legal aqui. Mas tem que vir no inverno. No inverno? Tá, então você não quer que eu vá, não é, Flávio? Pô. Aham. É. Isso. Valeu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado.